passear, conhecer novas culturas, viajar pelo mundo, turistar, né? Quem não gosta? Creio que a maior parte da população aprecia. Inclusive, se a gente pensar, eu posso fazer turismo na minha própria cidade, quando eu visito locais por onde eu nunca havia passado. Mas tomar a decisão de largar tudo e viajar pelo mundo, conhecer outros países, se afastando da sua terra-mãe, é uma decisão desafiadora. E hoje, a Roda de Saberes conversa sobre viajar pelo mundo a partir de um exemplo caxiense, de uma professora caxiense que deixa tudo e foi conhecer outros países junto com o marido e com a filha. Também conosco vai estar uma psicóloga para comentar a respeito. Conosco na Roda de Saberes, Daniela Peruquim, a filha dela, de 8 anos, Isabela Feltrin, o esposo, o Fernando Feltrin, e a Renata Sartor. A Renata, psicóloga, ela é graduada aqui pela FSG e tem pós-graduação em psicanálise e análise do contemporâneo pela PUC. Bem-vindos, estamos loucos para saber, Dani Peruquim, de onde surgiu a ideia de sair de Caxias junto com a família e já, né, no portfólio, conhecer pelo menos 5 países. Como surgiu essa história toda? Bom dia, Vânia. Então, primeiro, obrigada por estar aqui, né? E, assim, viajar sempre foi comigo desde de adolescente. Nunca fui de comprar celulares novos ou ter coisas. E sempre aproveitar todo o meu dinheiro para viajar. Sempre passear. E, não sei, uma vez a gente estava pensando em adquirir mais uma chácara, porque a gente gosta de interiores, coisa assim. E não encontrava e eu, não sei, pedi para o universo, né? Me dar uma iluminação do que fazer, para onde que eu... Que destino que eu vou tomar? E deixei aquilo pendente para o universo decidir. E foi aí que deu a ideia de comprar uma van. E juntou a vontade de comer, né? Com a fome. Porque a gente sempre gostou, eu e o Fernando sempre gostamos de viajar, os dois sempre... é nossa vida isso. E aí juntou tudo e a gente partiu. E a princípio era por 2 anos, porque eu tinha licença e interesse no município, né? E era essa a ideia. Mas no final dos 9 meses começou um câmbio psicológico aqui e aí a decisão foi essa. Estamos há 5 anos e meio, já quase 6 na estrada. Dani, antes de começar a falar com o Fernando, você era professora da Rede Municipal de Ensino, mais de 2 décadas lecionando. Eu conheço, gente, para quem está em casa, eu conheço Dani já há um bocado de tempo, porque também trabalhei com ela na escola do Laimes Stedley Angeli, que é o CAIC. Ela sempre foi uma excelente professora, organizada, mas 2 décadas, 21 anos para ser preciso, é quase chegar à aposentadoria na docência. Como é que ficou o coração? Como é que, na tomada de decisão, assim, de romper esse vínculo? Foi você que disse, é o momento de romper o vínculo? O Fernando ajudou? Como foi? A Isa? Ou a decisão foi unicamente sua? Vânia, é difícil. Não é fácil, porque quem tem concurso público tem uma estabilidade. Isso aí mexe com o emocional, porque eu vou me aposentar, porque eu tenho aposentadoria 100%, como eu era, né, bem antiga. E eu achava que era feliz. Juro, eu fui feliz durante os meus 21 anos. Em nenhum momento eu disse, ai, que vida chata, tem que acordar cedo. Não, eu gostava muito do que eu fazia. Então, quando a gente saiu nesses 2 anos, aos 9 meses eu comecei a encontrar na estrada pessoas que estavam de bicicleta com uma mochila, bem pequenininha. E eu sentia brotar de dentro a felicidade. E eu achava estranho aquilo, porque a criatura não tem nada. A gente diz, onde você vai dormir? Não sei, eu vou entrar ali num cantinho, eu consigo dormir em algum cantinho. Eu disse, tem coisa errada. Essa pessoa não pode ser tão feliz e ela não se fazia de feliz, entende? Não era uma coisa que ela dizia, eu sou feliz. Não, eu sentia brotar. Tem coisa que eu tenho que descobrir. Aí tu segue mais uns quilômetros de viagem, tu encontra um com uma bicicleta um pouco mais equipada, mas também um monte de histórias para contar. Muita vida naquela bagagem. E aquilo começou a me intrigar, eu comecei a chorar. E eu dizia, será que eu tenho que voltar? Né? Eu gostava da minha vida, mas isso aqui é muito mais. Eu amo isso, eu gosto de descobrir pessoas, não é só lugares, pessoas. E comecei a chorar, eu acordava de noite soluçando. Eu acordava, literalmente eu acordava
assim de manhã, né? Num soluço só. E eu passei 3 meses conhecendo pessoas, e cada vez que eu conhecia, eu me emocionava e começava com esse problema. Aí larguei para o tal do universo, para Deus, como queiram chamar, né? E disse que me ilumine. Na hora que eu tenho que tomar a decisão, que a decisão brote de mim de alguma forma. Eu não sei mais o que fazer. Foram 3 meses. No final de um ano de viagem, que a gente estava com 9 meses, né? 1 ano, eu ainda estava no Brasil, porque a gente tinha programado 1 ano de Brasil, 1 ano no exterior, para fechar os 2 anos. E eu não sei, foi uma leveza, e eu fui continuando a viagem, e quando eu me exonerei, em 2020, 15 dias antes do começo da pandemia, que a gente não fazia ideia do que seria, né? Eu estava no Equador, em Quito, e fiz a papelada toda, me exonerei sem sentir um pingo de remorso. Eu tinha 21 anos, né? Teoricamente, como eu tinha sala de aula, 4 anos mais, me aposentaria. Porém, com as mudanças de lei e etc. e tal, tu nunca sabe se vai mais 4, mais 10, ou se nesses 10 tu vai mais um tanto. E eu estava com a minha filha naquele momento, com meu marido, naquele momento, vivendo aquele momento. Eu não posso esperar para depois, porque a vida é agora, né? Muita coisa pode acontecer em 4 anos, em 2 anos, em 1 mês. Tudo muda. Então, a decisão foi tomada e até hoje não me arrependi nem um segundinho sequer. Olha que testemunho bonito, hein, Fernando? Esse, daí me emociono junto. E interessante quando ela diz, né, muita vida na bagagem. Por quantas pessoas, por quantas cidades, né, além dos países que eu já mencionei, e o que te fez também conhecer essas pessoas, Fernando, que tem muita vida na bagagem, né? Porque eu acho que vocês param. Como é que funciona essa vida de estrada? Nos explique. Então, é difícil explicar porque não tem um destino, não. Até quando a gente começou a viajar, a Dani falava, para onde a gente vai? Eu não sei, eu não conheço nada, né? Como que eu vou saber para onde a gente vai? Não, mas tem que ter um lugar para ir. Não, mas vamos indo, deixa fluir. Não, para mim, eu sempre fui assim, não gosto de fazer plano para amanhã, porque eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Eu posso até fazer, se eu marcar alguma coisa que nem vir aqui, eu venho. Na manhã, 9, 10 da manhã, eu estou aqui, beleza. Mas agora na viagem não tem como fazer plano, porque a gente chega numa cidade, numa praça, algum lugar, chega uma pessoa, que legal, vocês viajam, não sei o quê, faz amizade, conversa, almoça junto e convida para ir em algum lugar, conhecer algum ponto turístico, vamos para minha casa e fica uma semana, 1 mês, 2 meses, a gente não... Vânia, foi uma loucura, porque quando eu saí de viagem, eu programava tudo, eu fazia cachoeiras que eu queria conhecer, cidades que eu queria conhecer, listinha, Fernando, senta comigo, me ajuda. Ele, não vou te ajudar a fazer isso. Por que não? E eu ficava muito brava com ele, porque eu queria, era um sonho e ele não queria participar. Mas não era isso. É que o Fer é livre, assim, ele queria essa ideia. A gente quer muita segurança, não? Segurança no trabalho, uma estabilidade, concurso público. Então, é muito fácil ter uma segurança. Na verdade, sim, se dá uma crise financeira, você tem 1 milhão no banco. Se dá uma crise, não tem mais nada, acabou. Então, é uma segurança, digamos, falta. A segurança, de verdade, é a confiança, é um sentimento que você tem que ter. E quando você tem esse sentimento, você vai para qualquer lugar e faz o que você quiser e dá tudo certo. De alguma maneira, parece que tudo funciona perfeitamente. Melhor que planejar. A gente está 6 anos na estrada sem fazer nenhum plano. Mas se tivesse planejado, não tem como ser mais perfeito, entende? Então, né, nunca paga para dormir, sempre dorme na rua, porque não tem um medo, sabe? Tem muita gente que não tem medo, não. Antes de começar, o que vão fazer? Quando eu comecei a construir o carro, não, as pessoas, mas vão viajar com uma criança pequena, e onde vão dormir? E é perigoso. Meu amigo, desliga a TV e vai fazer as coisas que não é tão perigoso assim, sabe? A gente já dormia em capital, São Paulo, Medellín, Bogotá, Lima, Quito, sabe, na rua, às vezes com a porta aberta, sabe, não acontece nada, não é tão perigoso como as pessoas pensam, entende? Ele deixa fluir, assim, graças a Deus aparecem pessoas boas que nos ajudam todos os dias, sabe, a gente faz amizade. E também outra coisa, amizade, não? Quando você está aberto, eu acho, né, tem uma recepção, né, não sei se é questão de respeito, se está aberta para todo mundo, conversa com todo mundo, não? De alguma maneira, eu acho que para mim também a amizade é um sentimento, você sente, é espontâneo, não é uma coisa que leva 10 anos para construir, entende? A pessoa nunca, eu conheço 10 anos, nunca fez nada errado, então eu posso confiar nela. Não, é um sentimento espontâneo. Você conhece a pessoa, 30 segundos, uma trilha, vai lá na minha casa. E fica lá uma semana, fica 1 mês, entende? Porque, não sei, um confia no outro, né? A gente tá na rua, chama uma pessoa, vamos lá na minha casa tomar um café. Tá, vamos. Chega lá, toma um café, tá aqui a chave da casa, tô indo pra praia agora, vocês ficam aqui. Não precisa, não, fiquem aqui. Deixa a casa. Nunca nos viu na vida, conversou 5 minutos, nos deu a chave da casa. Não foi uma vez, nem 2, nem 3, com a família também não funciona assim. Como, Isa? Com a família. Às vezes na família não tem sentimento de confiança, entende? Tem, quem ela fala, não. Às vezes as pessoas que a gente conhece na rua confiam mais, porque é um sentimento, é a confiança, o sentimento que tem, do que a própria família, que tem um laço familiar, mas às vezes não tem a amizade, entende? Então, às vezes tem um parentesco, mas não tem a amizade. A pessoa não confia como
E não é um estranho, são amigos, né? Amigos que conhecem na estrada, que você nunca viu, só que são amigos de verdade, tem que confia, tem um sentimento de confiança, e quando tem sentimento, né? Você está aberto, a pessoa também está aberta, é espontâneo, não? E a gente faz, assim, tem o mais lindo da viagem, não é? Porque lugares lindos tem aqui, Rio Grande do Sul, vai aqui, onde você for, aqui tem lugar lindo, cachoeira, montanha. Mas o mais interessante é as amizades, porque a gente conhece muita gente, mas muitos amigos, né? Então tem lugar que a gente chega até que não é tão bonito, é feio. Às vezes, se for ver assim, né? Peru, mesmo uma praia, chega uma praia toda suja, tem que fazer um caminho assim para passar pela tanta sujeira na praia, a gente tem que limpar a praia para poder passar, sabe, de verdade. Mas a gente ficou 3 semanas, porque conheceu uma amiguinha, que a Isabela brincava, né? Um casal de francês, daí, né? A gente conversava com os pais, todo dia fazia fogueira, conversava, fazia janta, almoçar, e eles brincando. Então, ia passar lá 1 dia, 2, 3, passamos 3 semanas, porque não fizemos amizades, entende? Então, esse é o mais interessante, as amizades que a gente faz no caminho. Muitas amizades, Isa? Muitos amigos? É? E esse amiguinho, como chamava? Esse que tu conheceu lá no Peru? No Peru? Oh, não. Zenon. Zenon. E você além dele, assim, como é que foi tu foi crescendo? Como é que tu faz? Tu não estuda ou a mãe que te ensina? Como é que funciona? Eu fiquei curiosa disso. Quero saber como é que tu faz. Responde. Conta pra Vânia, como é que é? Escola do Peru? Você tem horário? Como é que funciona? E depois, quando tu tiver coragem, tu fala, combinado? Eu vou voltar pro pai, porque eu quero saber do Fernando. O Fernando é de paranaense. Curitiba. Como é que é? Nos fale da sua história, assim. Você é nascido de uma família que também viaja ou não? É uma família mais caseira? E como é que foi a sua decisão de, junto com a Dani e com a Isa, né, de viajar o mundo? Então, na verdade, minha família não... Agora até tem os primos, né? Meus primos todos viajam, eu acho que assim, não? Porque, então, nasci em Curitiba, vivi toda a vida lá, não? Fazia universidade, daí um primo meu foi para Nova Zelândia. E ele foi para lá, por que você não vem para cá? É legal, tal, não? E eu estava lá no 5º semestre da universidade, estava lá fazendo universidade porque, não sei, né? Porque falaram que seria bom, né? Federal do Paraná. Qual curso você fazia? Eu fazia tecnologia e eletrotécnica. E realmente, eu consegui trabalhar em qualquer lugar com isso, entende? É um curso técnico, não é uma engenharia, mas também não é um curso técnico, é um curso superior. Só que eu comecei a fazer porque dizem que lá era bom, né? Porque, né, meu tio tinha feito aquilo lá, né, um trabalho bom, não? E eles começam a fazer uma coisa, você nem sabe por que você está fazendo, entende? Você sai 2º grau, parece uma pressão, né? Você tem que nascer, ser batizado, escola, trabalho, universidade, família, casa. E você vai seguindo uma linha, parece que a vida tem que ser assim. Mas beleza, não, fui lá, fiz, mas estava ali, fazendo, mas não era, não sei, não era dar sentido na minha vida. Aí meu primo lá na Nova Zelândia, vem para cá. Eu larguei, né? Faltava 14 dias para terminar o 6º semestre, falei, vou abandonar tudo e fui. Até meu professor falou, não, você é bobo, tá louco, vai largar como? Eu, não, mas eu vou, sabe? Família, não, mas não deixa, mas eu vou, quero ir, entende? Fui lá, conheci, fiquei 2 anos viajando, né? Morando na Nova Zelândia. Então, ali comecei a ter o gosto de viajar, não? Daí, dali, fui para outros países, conheci bem. Daí, quando eu voltei, né, para visitar a família, estava com saudade, 2 anos, não? Daí entrei numa depressão, digamos assim, o que eu faço da vida agora, né? Porque eu voltei para a cidade, que eu devo ter que mandar agora currículo para buscar trabalho, né? E entrei numa depressão com vários probleminhas, não, mas não dá para ser assim, né? Tipo, eu não estou gostando aqui, não. Daí, depois de um tempo, comecei a trabalhar lá tal e conheci a Dani. Daí deu aquela crise de 2008, lá de eu sair do trabalho, não? Por causa da crise. E daí nos conhecemos. Daí eu fui para a Austrália, até convidei para ir para lá também, para morar lá, mas tinha medo de largar o trabalho dela aqui, não? Porque tinha um concurso. Como que eu vou largar para ir para lá, não? Mas um país lindo, muito bom, não? E ali eu comecei, não, a gostar de viajar. A gente se conheceu viajando. E viajava todo verão, né? Nas férias dela, eu trabalhava por conta, não? Daí eu trabalhava de 2 meses no verão, em julho, feriado, estava sempre viajando, né? Eu em Curitiba lá aqui, daí a gente estava sempre se encontrando nos feriados, não? Vivia longe. Daí a gente veio morar aqui também, sempre viajando. E daí eu pensei, mas quem sabe a gente vive viajando, né? Porque a gente trabalha para viajar, não? Você trabalha o ano inteiro para ficar 2 meses de férias. Por que a gente não passa viajando o ano inteiro, não? Dá um jeito. Como? Não sei, né? Como vai trabalhar, mas a gente dá um jeito, né? E vai, não? E daí começou. Né? Não, mas para mim isso aí não existe. E toda a minha segurança, né? Não tinha como. Só que aí o universo conspirou para ele, pro lado dele. Fernando. E aí foram. E aí foi. Como falei, eu queria, né, fazer planos no começo, mas vai indo, vai, dá tudo certo. Até uma vez um amigo, não, só queria visitar, tinha acho que 2 coisas, não, 3 coisas que eu queria fazer na viagem, não, que era visitar um parque em São Paulo, que é o Petar, que é tem mais de 700 cavernas, coisa mais linda do mundo aquele lugar, e ninguém conhece.
Daí queria visitar um amigo que mora em Minas Gerais, que me conheceu lá na Chapada Diamantina uma vez. Vem na minha casa, a gente ia na casa dele. E minha prima na Bahia. O resto depois não sabia mais nada. Daí esse amigo, né, eu falei, tava lá umas 4 horas de viagem à casa dele. Eu falei, pode visitar você? Claro, venha, vai ser um prazer, tá? Mas quando vocês vêm? Deu, faz de conta que eu não vou. Então, assim, não me espere, porque eu não sei. Tava 4 horas de viagem, mas eu não sei quando eu vou chegar. Porque eu não sei, eu posso começar a viajar agora e parar, entende? Né? Conhecer uma família, uma pessoa legal. E por que eu vou, né, ter o compromisso de chegar lá amanhã? Aí demorou um mês para chegar. Tava 4 horas de viagem, entende? E assim a gente vai, mas a gente foi, né? A gente foi, né? Então, por isso a gente faz plano. Daí a gente tá ali, daí dali conhece, né, outra pessoa, dali, né, conheceu uma pessoa que nos indicou um curso de bioconstrução também que eu queria fazer. E dá tão perfeito assim, você vê, parece que as coisas caem no céu, sabe? Se for contar, eu podia contar assim, 10 horas só de milagres que acontece. Você pensa em alguma coisa, alguém te dá, antes de ter que pedir, você tá aqui, ó, sabe? Então, tudo. São 5 anos de milagres, todos os dias você vê assim, sabe? Que não tem como não confiar e deixar fluir, sabe? Renata, me diz uma coisa, do ponto de vista psicológico, e eu acho que quem está em casa também está curioso, essa tomada de decisão de rompimento daquilo que é tudo categorizado, né? Tudo dentro da caixinha, organizada, trabalho organizado, ainda mais pelo exemplo da Dani, né? Uma estabilidade, né? Já há um tempo, assim, se acostumando com o seu trabalho docente e com a sua garantia, né, salarial todo mês, tudo isso organizado. Junto com a família, decide mudar. A mente tem que estar bem organizada para essa tomada de decisão. Sim, com certeza. Fiquei pensando, né, ou escutando o relato deles, assim, como realmente é muito desafiador, né, a gente sair de dentro da nossa zona de conforto, daquilo que a gente conhece, porque uma coisa é tu ir viajar, mas como umas férias, né? Que tu vai, tu tira um tempo, mas tu sabe depois para onde tu volta, as coisas estão organizadas. E outra, totalmente diferente, então, é se colocar, né, no mundo, assim, todo momento com o contato com o novo e sem ter tanto roteiro, sem ter toda essa organização, né? Eu acho que daria para a gente pensar que lá nas origens da nossa vida, né, quando a gente nasce e a gente vem para o mundo ele é um lugar novo, né? Então a gente está descobrindo o mundo pela primeira vez, né? As crianças costumam ser assim muito curiosas quando pequeninhas, né? Tudo que vê na frente quer tocar, quer pegar, escuta os sons. E com o passar do tempo a gente vai se adaptando, assim, a gente vai conhecendo o mundo, né? Vai se tornando cada vez mais conhecido. Mas o novo ele sempre nos instiga, né? Essa curiosidade, as crianças que são muito curiosas depois, né? Isso permite que a gente seja adultos criativos. E fiquei pensando, assim, escutando, né, o relato deles, do quanto estão sempre se colocando, assim, nesse contato com o novo, né? Estar no ambiente conhecido nos permite mais conforto, digamos assim, mais previsibilidade. Agora, estar sempre se colocando numa situação nova e diferente também requer, então, essa capacidade de adaptação, porque tu não sabe o que vem aí, né? E como é que tu lida com isso que tu não conhece, com isso que é diferente. Quantas novidades no bater a porta da Mangerona, que é a Sprinter, na qual essa família viaja. E Renata nos falou agora, gente, dessa coisa de estar sempre preparado para o novo. Você que está em casa, estaria preparado para o novo a cada viagem? Tomaria primeiro a decisão de viajar assim como o Dani, Fernando e a Isa fizeram? Roda de Saberes conversa hoje sobre viajar pelo mundo. Fique com a gente, porque no segundo bloco a gente vai falar um pouco mais e vai discutir mais psicologicamente sobre essa decisão. Quem nunca ouviu a expressão "a coisa tá preta" quando alguém quer se referir a alguma situação ruim? Saiba que essa é uma expressão racista que denota preconceito ao associar algo desagradável ao grupo de pessoas negras. Por isso, nunca diga "a coisa tá preta" quando quiser descrever alguma coisa difícil ou complicada.
A eleição não termina com o seu voto. Ela continua sempre. E a gente nunca para. Surgiu alguma dúvida? Viu desinformação? Conta com a Justiça Eleitoral. Estamos em todos os lugares. Pela cidadania, pela democracia, por você. Roda de Saberes de volta, falando sobre viagens pelo mundo. Você largaria trabalho, largaria o seu conforto de casa, como disse a psicóloga Renata, a sua zona de conforto, para estar sempre diante do novo, viajando por 1, 2, 3, 4, 5, 6 países? Roda de Saberes conversa sobre isso com um casal que tomou essa decisão. E eu quero voltar para a nossa psicóloga Renata. Renata, tem muita gente que guarda esse desejo escondido e não faz como o Fernando e a Dani e a Isa, né, de tomar coragem de conhecer novas cidades, conhecer novas culturas, assim como disse a Dani, né, conhecer um pouco mais das vidas que moram nas bagagens. Sim. Até quando tu fizeste, né, o convite para o programa, eu fiquei pensando assim, essa coisa de ir conhecer o mundo, né? Acho que a gente escuta, às vezes, as pessoas comentando, assim, fantasiando, né? Se eu ganhasse o prêmio da loteria, eu acho que eu iria largar tudo e eu ia viajar pelo mundo, né? Mas acho que sim, é muito desafiador, né? Assim, abrir mão da nossa zona de conforto em prol desse desejo de conhecer o mundo. É claro que eu acho que assim, a gente mantém o nosso interesse em conhecer aquilo que é novo também de outras formas, né? Assim, na vida adulta. Estando em contato, assim, talvez pela leitura, pela arte, pelos estudos. É uma forma também que a gente tem de exercitar isso, de querer conhecer coisas diferentes daquelas que a gente já conhece. Mas, com certeza, acho que a gente está falando, assim, de uma tomada de decisão de muita coragem, né? De realmente, então, abrir mão daquilo que a gente já tinha construído, assim, que nos deixa seguro, né? Do lugar onde a gente conhece, da família, dos nossos costumes, para ir se jogar totalmente assim para o novo. Então, embora muitas pessoas possam ter esse desejo e ainda não o executam, podem também viajar, conhecer o mundo de outra forma, né? Pela literatura, como bem falou Renata. Mas eu quero que a gente possa acompanhar agora, conhecer um pouquinho dos ambientes, dos locais por onde Fernando e Dani e Isa passaram. Por isso, a gente vai conferir alguns vídeos e algumas fotografias dos locais por onde passaram e por onde vivenciaram e conheceram tantas amizades. Acompanhe com a gente.
Muitos locais lindos, né? Você viu aí a Isa também tocando nos animais, conhecendo, né, um pouco mais da fauna, da flora desses espaços. Dani, isso eu te pergunto, assim, tu também permitiu que sua filha, né, tu e Fernando, possibilitaram para a Isa ir além do que os livros nos ofertam, né? Talvez essa vivência ela seja única. Como é que você, como mãe, e o Fernando como pai, trabalham isso, assim, de levar a Isa para esses universos que talvez, se ficassem em Caxias, não queria conhecer? Olha, para mim, eu sou muito grata por ter conseguido fazer a vida da Isa assim, que eu acho que estar com o pai, com a mãe, em tempo integral e conhecendo tanta coisa, ela viveu com indígenas, viveu com pessoal da serra, do interior. Então, assim, eu acho que essa riqueza é uma construção muito grande. Então, eu sou muito grata por ter conseguido proporcionar isso para ela. E eu queria contar um episódio. A gente passou 1 ano no Brasil e eu, desde pequena, sempre valorizei muito as línguas, né? Sempre gostei muito. Então, eu tentava ensinar para a Isa o inglês. Todo dia, pela manhã, 4, 5 palavrinhas. Ela não conversava comigo, ela saiu de Caxias, ela não falava nem português. Ela estava começando a organizar, ela falava assim, pausado, né? Aí, quando a gente entrou no Peru, a gente passou a fronteira do Acre ali com Inhapari e ela foi, posso brincar com a amiguinha? A mãe disse, vai. E ela foi para o parque com o patinete. E a amiguinha convidou ela para brincar com o patinete. O brincar, o patinete, palavras diferentes. Ela botou a mão na cabeça e ela disse, quero voltar para o meu país, não entendo nada. E voltou chorando. Então, a partir daí, eu parei com o inglês, né, e deixei ela tomar conta do entrosamento social ali com o espanhol. Hoje ela fala fluentemente espanhol, até com menos sotaque que a gente, claro, né? Mas fala muito bem, aprendeu até as gírias lá do Equador, onde a gente viveu mais tempo por causa da pandemia. Enfim, ela está super bem nas 2 línguas e isso me facilita muito. Até porque, quando a gente pensa, viajar em Sul-América, facinho, espanhol a gente sabe. Não, eu achei que soubesse. Aí a gente entrou, cruzou a fronteira e tu vai conversar e a pessoa te olha assim, como? Aí, puxa, mas eu tô falando, eu falei certo, como que você não tá me entendendo, né? Aí a gente parou um pouquinho e compramos um dicionário. Não, vamos lá para se entender. Só que não tem como tu fazer uma conversação com o dicionário na mão, né? Então tu pergunta, como é? Como se diz? E vai aprendendo. Então, assim, quem diz, eu sei espanhol. Não é tão simples assim. A gente tem uma construção dia após dia, né? Mas Isa superou esse passo, está super bem, recebe ligações, agora videochamada da amiguinha lá que deixou lá no Equador, né? A dona Cami, que é uma irmã para ela, e treina. Porque no Equador vocês pararam, tiveram que parar. Como ficou no período da pandemia? Isso, a gente subiu, foi até Colômbia, divisa quase com Venezuela e começou a descer. Quando a gente faltava 15 dias para sair do Equador, eu quase comecei a chorar, porque eu amei o Equador. Maravilhoso, um país fantástico, fácil de viver, parques nacionais grátis. Bom, não vou fazer propaganda do Equador aqui, mas é maravilhoso. E aí começou a pandemia. Então, a gente passou esses 2 anos ali, entre Banhos de Água Santa, Amazônia Equatoriana, e só saiu realmente porque abriu as fronteiras. Dani, depois eu vou também perguntar para o Fernando, mas eu tenho uma curiosidade. Como é que é, assim, que nem o Fernando disse, né, antes, as pessoas abrem as portas para vocês. Mas vocês precisam se alimentar, vocês precisam comer, vocês precisam fazer a higiene. Como é que na prática mesmo funciona isso? Tá tudo na manjerona? Como é que é? Tudo mais um pouco. Bom, a gente saiu já com... A gente tem... Na manjerona tem banheiro, tem ducha... ducha caliente, tem o chuveiro quente, tem o vaso sanitário, temos luz, tem um painel solar. Então, a gente é completamente independente. A gente tem água para tomar banho por 3 dias, né? Lavar louça, que é uma água que a gente pega ou na casa de alguém, ou em posto de combustível, qualquer lugar tem água, né, tratada. E a gente usa a água de fonte, água de vertente, água sem cloro, sem flúor, sem tratamento, há 6 anos. Então, para quem diz que morre sem ter tratamento, não é verdade. A gente usa água pura, água de Deus, por 30 dias. Enche numa cachoeira, dura 30 dias. Então, a gente tem gás, tem tudo, né? Para comer, buscamos sempre feiras orgânicas, alimentos orgânicos, produtores que tu sabe que vende orgânico. A gente cuida muito da saúde. A gente não tem plano de doença, né? Como se chama. A gente cuida da saúde, alimentação saudável. Isa raramente fica doente.
E é isso. E teve algum momento que precisou ir para um hospital, uma unidade Dentista. básica? Mas daí, Dani, nesses países por onde passam, eles acolhem? Como... Sim, a gente foi Isa teve uma gengiva que cresceu sobre o dente, coisa de infância mesmo, né? Por isso que dente crescendo, né? Então, assim, não foi doença, foi questão... Né, que natural. Mas o Equador nos atendeu postinho de saúde, gratuito, tudo, nos atendem, sim, sem problema nenhum. Entendi. E aí, Fernando, como é que as pessoas compreendem essa decisão de vocês? Quando vocês chegam, eu sou do Brasil, estou conhecendo o mundo, como é que você explica para as pessoas? Então, para muitas pessoas daqui parece loucura, não? Vocês estão loucos, não? Mas para quem conhece na estrada, viajando já, nossa, mas a maioria, para mim, eu vejo que gosta, inspira as pessoas a fazer o mesmo. Que muitos estão falando, muitos têm o sonho de viajar, mas por ter medo de deixar o trabalho, medo de o que vai acontecer, do novo, como ela falou, não? O medo desconhecido, não? Porque a gente quer muita segurança, não? Como, por exemplo, ter um trabalho, né? Ganhar tanto por mês, trabalhar de segunda a sexta. Tem todo um cronograma, né? Uma rotina que você faz e tem essa segurança, você sabe o que você vai fazer, não? E quando você sai e vai em busca de um sonho, não sei lá, viajar, fazer o que você quiser. Eu quero projeto na vida, eu acho, sabe? Você não sabe o que vai acontecer amanhã, para onde você vai, onde vai dormir, né? Parece uma coisa ruim, mas para mim é a coisa mais linda que existe, o desconhecido, porque todo dia a gente aprende, todo dia são experiências maravilhosas, não? A Isabela todo dia aprende com todo mundo e com todos, não? E conhecemos muitas pessoas, não, que são gênios, que deveriam estar, sei lá, músicos, cantores, né? Que criam coisas que é para estar na TV, passando todo mundo, né? Para conhecer, porque isso não é que fazem coisas lindas que a gente conheceu na viagem, né? E que para ela é tudo novo, né? E geralmente você guarda na memória aquilo que gera mais emoção, né? Muito medo, muita felicidade, você grava melhor, não? Então, para ela, como tudo é novo, ela chega ali, quem é essa pessoa? O que é isso? Onde eu tô, não? E ela grava tudo. Então, quando ela nem falava, ela lembra o nome das pessoas e lugares que a gente não sabe. Como se chama tal pessoa? Ah, o fulano. Ela já sabe, entende? Porque ela grava mais fácil, né? Porque para ela tudo é novo, né? E ela consegue absorver tudo. Então, ela aprende muito rápido, né? E muitas experiências que você não vê em lugar nenhum, né? Na TV, nem na escola, nem na família, porque não são experiências, né? Pessoas que têm muito conhecimento que você não conhece por aí. E viajando a gente conhece. Não? Então, a gente quer fazendo amizade, a pessoa chega, não? Quando vê um carro, né? Que nem o nosso ali e tal, não? E né? Tem a curiosidade. As pessoas não são curiosas, não? Para vir conhecer e acaba que faz amizade muito fácil, não? No Peru, por exemplo. É uma educação não formal, né? Fora do formato. Muito mais. Com a Isabel, eu já falo de física quântica, com ela já falo de tudo, em tudo. Né? Às vezes ela quer... me lembro quando ela pequenininha, tinha 2 anos e meio, na Chapada Diamantina, não. Ela gosta de... Às vezes gostava de ir nas igrejas, não, pelo ambiente silencioso. Ela, pai, vamos lá na igreja? Tá, vamos. Daí ela sentava lá no banco, pai, me fala sobre tal coisa que aquela pessoa me falou. Na tal dia, ela fica ali conversando, às vezes tá com os adultos, não falando, não. Ela não interrompia, ela fica só observando, né? Ali, não pensando. Daí depois de 2, 3 dias, pai, ela falou tal coisa, você pode me explicar? Daí a gente ficava lá 1 hora, 2 horas conversando, sabe? Eu posso falar tudo que ela quer ouvir, entende? Porque a criancinha, você vai às vezes para a escola, você é obrigado a ir para a escola, não? É uma obrigação, você tem que ir, não? Só que às vezes chega lá, vamos aprender matemática, fração de... né, divisão de fração, não sei, não? Você vai usar nunca para a tua vida, e a pessoa, isso tem que estar ali, não? Você fica lá olhando para a TV, né, para a professora ali, mas você está em outro lugar, tua mente está em outro lugar, e acaba que você não aprende. A maioria não sabe matemática ou básica, né, dos brasileiros, não? Muita gente, como eu, no 2º grau, não sabia interpretar um texto. Né? Sabia ler, mas sabia interpretar. Eu não sabia, né? Analfabeto funcional, porque eu estava ali, mas não estava, não? Mas ela, quando quer aprender, a gente ensina... Ela aprende quase que instantaneamente, porque ela está prestando atenção, ela quer aprender, entende? Então, ela aprendeu a ler, por exemplo, sem a gente ensinar. Né? Quando ela era pequenininha, fez uma parede escalada em casa, com as letras do alfabeto, põe a letra no F do papai Fernando. Ela já sabia as letras sem falar. Daí, na viagem, estava lá, pare, P, A, né? E falava, e ela aprendeu a ler sozinha, entende? E tu já sabe escrever um pouquinho, Isa? Já sabe? E aí, mistura, escrita um pouquinho no português, um pouco no espanhol... Não, ela é fluente nos dois. Os dois. Se tu fizer um ditado, por exemplo, ela escreve em português, tu diz, não, agora escreve para a Cami, né? Ela faz as cartas para a Cami em espanhol. Né? Ela frequenta uma escola no Peru, porque, na verdade, a gente ia continuar a viagem, né? A gente está aqui pelo destino. Então, ela frequenta essas aulas, ela é fluente nos dois. Nos dois. Uhum.
Rê, aproveitando assim esse processo de ensino assim que também é não formal, como é que você observa, né, e como psicologicamente acontece na criança? Que eu sei que tem também muitos pais que defendem só a não formalidade, né? Então, eu queria ver contigo como é que isso acontece. Sim. Pois é, eu acho assim que quando a gente escuta falar desse estilo de vida que é diferente do tradicional, né? Que a gente poderia pensar que as crianças que frequentam uma escola têm essa educação que a gente conhece tradicional, e a gente escuta falar um estilo de vida diferente, a gente fica tentando comparar com aquilo que a gente conhece, né? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Mas é claro que cada estilo de vida, ele tem consigo as suas dores e as suas alegrias, né? Eu acho assim que não tem como a gente querer determinar o que é o melhor para a criança. Vai depender muito, né, da criança, o que esse estilo de vida acrescenta, né? Como todas as experiências novas que ela está tendo, que talvez outras meninas da idade dela não teriam essa oportunidade, assim como talvez as dificuldades que vêm daí, né? E que é muito particular desse estilo de vida. Então, eu acho que o fato de que poder estar aprendendo fora de uma escola tradicional, como a gente tem assim, esse modelo, não é de nenhuma forma assim, algo que a gente iria entender como ruim, né? Pode funcionar muito bem, como me parece que é pelo relato deles, o que eles estão falando é que, poxa, ela está demonstrando interesse, né? Está aprendendo, está podendo ter prazer em aprender, né? Funciona muito bem para algumas pessoas essa questão assim de poder deixar, né, assim, aprender quando o desejo surge, né? Então, que bom, né, assim, de escutar o quanto isso vai sendo enriquecedor para ela. A experiência de vida dos outros, as falas dos outros nos ensinam. Roda de Saberes está conversando sobre viajar pelo mundo. E eu convido você a ficar conosco, porque no terceiro bloco tem mais bate-papo. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, união e reconstrução. Debaixo daquele rio, existe um outro rio. Foi isso que os pesquisadores descobriram quando mergulharam mais fundo nas águas doces do norte. Eu também já mergulhei fundo nas minhas águas quando tentei encontrar o norte. E descobri que debaixo de um amor existe um outro amor, tão grande quanto um rio, tão doce quanto as águas do rio mais doce. De cima da superfície é difícil enxergar o amor das profundezas. A gente passa uma vida nadando no raso das nossas águas sem saber que há um oceano debaixo da gente para se banhar. Quando eu descobri o meu rio debaixo do outro rio, aprendi que quando a gente navega sobre os nossos amores, ficar à deriva é ficar sobre o doce de todas as nossas águas. Roda de Saberes de volta, conversando sobre viagens pelo mundo. Estamos com um casal, né, com uma professora caxiense que largou tudo aqui para conhecer o mundo junto com sua família e também com a psicóloga Renata Sartor. Mas antes de voltar ao nosso bate-papo, eu trago uma dica. Na verdade, são duas dicas. No quadro Anote Aí, eu chamo a vinheta. Uma das dicas é a especialização em literatura infantil e juvenil, da composição à educação literária. Essa sugestão é, então, um curso de pós-graduação ofertado pela Universidade de Caxias do Sul
em parceria com o Instituto de Leitura Quindim, e é no modo EAD, à distância. E o início das aulas é 28 de agosto. Para quem tem interesse, então, o objetivo principal desta qualificação é qualificar profissionais quanto às ações didático-pedagógicas relacionadas à literatura infantil e infanto-juvenil, em especial ligadas à análise e à seleção de obras, bem como a realização de mediação de leitura literária em diferentes espaços. Então, o público aqui envolve tanto professores na docência, quanto profissionais da comunicação ou interessados em geral que talvez queiram, então, ou conhecer o mundo através dos livros, das obras. Então, fica essa dica. E a outra que eu trago é a programação do Agosto Lilás, que é justamente um mês voltado ao combate à violência à mulher. A gente aqui da Câmara Municipal de Caxias do Sul, nós temos a Procuradoria Especial da Mulher, composta pelas nossas parlamentares e hoje presidida pela procuradora, então, a Tatiane Frisso, que é uma das vereadoras, mas também esse grupo conta com a Estela Balardim, com a Rose Frigeri, com a Gladys Frisso e com a Marisol Santos, são nossas vereadoras, e a PEN, como é chamada, então, a Procuradoria Especial da Mulher, tá com uma programação para o mês todo. Então, convido você a acessar o nosso site, www.camaracaxias.rs.gov.br, ir lá, digitar no Busca Agosto Lilás, que vai ter toda a programação. Acompanhe e ajude a gente, né, nessa luta de combate à violência doméstica. Anote aí, não esqueça e participe. Mas eu volto então para a gente conversar, Dani. E aqui eu quero recordar que tu falaste muito bem. Como eu já disse, né, conheço Daniela de muito tempo e sei do quanto ela era também organizada. Como ela falou lá no primeiro bloco, ela tinha tudo, ela era, eu trabalhei com ela então na escola, e a Dani era a professora que organizava todas as viagens, as aventuras, então era trilha noturna em Criúva, era trilha também não só na Criúva, aquela Dani, Águas Termais no Parque das Águas, a gente foi também na Ponte do Corfe, que tem também uma boa estética. E a Dani anotava tudo. E ela também era quem cobrava, né? Quanto custava, cada um tinha que pagar lá. E ela tinha uma tabelinha. Ela era literalmente mais organizada. Dani, e o Fernando te desafiou, pelo que eu entendi, né? Não vamos ter tanta amarra. Não vamos ficar tão amarrados com essa organização, com essa, né? E para ti, como é que foi isso? Porque então tu teve mais de um rompimento aí. O rompimento com as relações diretas com a família, tua família está aqui, é por isso que tu está de volta, né? Acho que visitar o pai, que não está muito bem, que é natural, a gente volta, né? Para ver como é que está a casa, em algum momento, nessa história toda. E como é que, além desse rompimento, né, afetivo, temporariamente, claro, porque a gente sempre mantém, essa coisa de organização, assim, total, Dani deixou de lado. Mais ou menos. É? Não. Como é que funciona? Por exemplo, fotografia, né? Eu amo foto. Então, hoje, quando estava organizando algumas fotinhos ali, era por pastinhas. Tu pode pegar Peru, tá todo classificado. Então, essa organização eu continuo. Se me perguntar quanto que eu gastei em combustível na viagem, sim, eu sei. Eu adoro números. Quantos quilômetros foram feitos, está tudo anotadinho. Não que eu saiba de cabeça, mas está tudo marcadinho lá, né? Pedágio... Tem tudo. Algum amigo diz, Dani, quantos pedágios tem na Colômbia? Peraí, vai lá na... Então, essa coisa, essa Dani, porque loucura... tu é prof, mas também tu tem outra formação. História. Nada a ver com matemática. Mas eu amo matemática, amo os números e eu gosto de guardar tudo isso. Então, essa parte de organização, onde põe cada coisa, organizar fotos, como eu te falei, tá tudo separadinho, isso sim. Agora, o amanhã, eu até gosto, não é que a gente vai amanhã, né, gente? Amanhã eu vejo. Ainda está na construção, né? Mas eu já vi que sempre dá certo. Sempre, sempre, sempre. As coisas, o carro estraga. No meio da montanha, onde não tem nada, me aparece um cara que cuida de ovelhas e diz, não, eu te levo até a cidade. Ou a peça, eu quero ir por esse caminho. O carro estraga aqui, porque aquele caminho teve um desmoronamento e nós íamos estar no meio do desmoronamento. Então, assim, ó, tudo acontece tão perfeito, Vânia, que eu aprendi que não tem que lutar contra, sabe? Lutar, eu quero. Eu quero, sei o que quero e de uma forma ou outra vai chegar. Então,
É isso, é deixar. Não pode sofrer demais, porque tem gente que sofre com isso. Eu sofria. Agora eu acho que sofro um pouco menos. Não quer dizer que eu não sofra, porque isso eu acho que faz parte de um crescimento que não é de 5 anos. É uma coisa bem gradativa, assim. Eu estou tentando, estou evoluindo, mas melhorei muito, já consigo estar mais tranquila, já consigo saber que eu vir aqui para Caxias não era para estar aqui, porque a gente queria prolongar o nosso visto da Bolívia e continuar a Sul América para depois, pela Patagônia, pelo Uruguai, chegar em Caxias, fazer a volta ao revés. Mas a Bolívia nos negou mais 3 meses, porque é 3 meses por ano, e a gente sabia que era 6 meses, mas enfim, né? Essas burocracias que vocês têm que também entender. Tem que cumprir as regras de cada país, né? E aí a gente saiu, mudou a rota, veio para o sul, era para ser uma passagenzinha para liberar meu apartamento de 15 dias, 1 mês, estamos aqui há 2, 3 meses, já não sei, talvez fiquemos um pouquinho mais, mas também já vamos seguir. É isso, é adaptar as circunstâncias. Aqui no Brasil não tenho visto, pelo menos, posso ficar o tempo que eu quiser. Sim, essa, de certa forma, é a sua casa maternal, né, materna. Isso. Dani, e tu falou sobre as fotos e tal. Hoje a gente tem esse amparo das novas das tecnologias que nos ajudam a fazer os registros. Então, eu quero te perguntar 2 coisas. Vem aí, talvez, um registro de toda essa história? Outra pergunta: aproveitou para vir aqui também visitar as amigas, visitar os conhecidos? Eu quero saber, existe um pouco de saudade? Então, quanto aos registros, sim, eu faço um diário de viagem, né? Então, eu já digitalizei até Equador, mais ou menos, Peru, não sei, está digitalizado. Se um dia se transforma em livro ou não, eu não sei, mas pelo menos para a Isabela, quando ficar mais velha, ela vai ter esse livro ali, né? Registrado. Talvez vire, talvez não. E sim, já cheguei, a princípio estava bem agitado, mas depois já entrei em contato, já vamos jantar, vamos para o parque, vamos chimarrão, e é sempre bom ver as amigas, né? Rever, porque assim, a tecnologia aproxima muito. Eu às vezes falo que eu tinha mais contato com a minha mãe na viagem, né? Porque todo dia eu estava ligando: mãe, onde é que eu tô? Pai, olha aqui o que eu fiz. Tu ia gostar de estar aqui. Então, sempre eu tinha meu grupo de família de WhatsApp e todo mundo já conhecia onde eu estava, o que estava fazendo, as novidades, né? E, às vezes, aqui em Caxias, tu passa uma semana e não vê a pessoa, né? Tá aqui, é o dia a dia. Então, eu acho que eu falo dessa tecnologia, principalmente de mensagens rápidas ali, né? E a gente não é youtuber. Então, a gente não tem vídeos para postar no YouTube, a gente não saiu com essa ideia de ganhar dinheiro com isso, porque muita gente pode viver disso. Só dessas ideias de postar os vídeos do lugar onde tu está, pode ganhar vida. A gente preferiu ir para o artesanato, né, fazer outra coisa, e não tem essa obrigação em fazer vídeos e fotos para as pessoas. A gente faz para a gente, nossos registros, nossos amigos, uma coisa mais íntima. E o artesanato que vocês produzem, comercializam, Dani? Sim, essa é a nossa forma de... Não somos aposentados, né? Essa é a nossa forma de ganhar dinheiro. São os orgonites, né? Que são transmutadores de energia. Olha só. E Fernando, se tu pudesse nos dizer, assim, claro, são tantos locais e tanta gastronomia nesse percurso todo, mas se tu tivesse que escolher 1 ou 2 locais assim que voltam para sua memória por ter sido, né, bons locais, bonitos, sei lá, ou porque, como você disse, né, encontrou pessoas que te receberam muito bem, quais seriam? E nessa história toda, assim, nessa cultura alimentícia também, porque a gente acaba, a gastronomia faz parte do turismo geral, mas também das novidades que a gente gosta de conhecer quando vai para outra terra. Quais pratos você mencionaria para a gente? Olha, é difícil escolher um lugar. Como eu falei, eu não prefiro nada. Eu gosto de tudo, entende? Eu não gosto. Aí Isabela, pai, você prefere esse ou esse? Para mim, os dois estão bons, é sempre tudo bom, entende? Então, não sei. É tudo, não tem como. Eu não posso escolher um lugar, não tem como, sabe? É que é tanto lugar lindo, tanto, e todos os lugares a gente faz amizade, e todas as amizades não tem como dizer que um amigo é melhor que o outro, entende? Então, o Brasil é lindo, todo o Brasil é a coisa mais linda do mundo. Você vai para Chapada Diamantina, Jalapão, sabe? É tudo, é o litoral, né? Você vai para o Peru, as cordilheiras, não? Você chega ali, é claro, ali tem a gastronomia diferente, não? Eles comem, você chega lá no mercado, que eles chamam mercado é as feiras, não? Que eles chamam lá. Tem mais de 100 tipos de batata. Você chega aos milho, tem milho de, meu Deus, todas as cores, você imaginar. Tem uns que parecem um arco-íris, numa espiga só, entende? E daí, geralmente, eu não como fora. Eu gosto de cozinhar, né? Assim, uma maneira que eu encontrei de ter saúde, assim, eu gosto de saber o que eu estou comendo. Quando você vai comer fora, você não sabe o que está comendo. Eu, por exemplo, não gosto de coisa transgênica. Não como. Né? Prefiro fazer jejum e comer. Né? Então, assim, eu faz 15 anos da minha alimentação, não, que eu não gosto de nada processado, industrializado, refinado.
E eu nunca mais fiquei doente, nunca mais fiquei cansado, tive inflamação, dor de cabeça, não fiquei um minuto cansado na minha vida em 15 anos, né? Porque eu aprendia como a prevenir as doenças, entende? A ter saúde de verdade, não? Eu estava bem, mas eu mudei e fiquei melhor. E, né, eu sei que quando eu como algumas coisas, eu, né, não me sinto tão bem como deveria estar, não. Se eu dormir 2 horas na noite, se eu não dormir, para mim está igual. Eu nunca fiquei cansado, né? Eu posso caminhar quase 20 quilômetros no meu colo, né, com 30 quilos nas costas, subindo, descendo montanha. Eu começo e termino igual. Posso jogar futebol depois, caminhando, né? Não me sinto cansado. Então, eu tento cuidar da alimentação. O que a gente faz, assim, em cada lugar que a gente chega, vai buscar coisas novas, né? As verduras diferentes, as frutas novas, não? E a gente pega a cozinha. Então, a Isabela adora cozinhar, por exemplo, não? Então, desde pequenininha, né, ela já dava a faquinha para ela cortar, e até a pessoa, mas é perigoso, é criança. Não, mas eu ensinava, corta, né, com a faquinha para lá, se cortar assim, corta o dedo, não. Só não pode andar com a faca, você pode se cortar, né, pode cair. Então, ela já desde 2 aninhos, 2 e meio, ia cozinhando. Hoje ela pega lá os ingredientes que ela quer e faz uma torta, faz uma coisa para a família inteira. Sabe? É isso aqui, tu é Então, boa de cozinhar, é. Então, qual que é teu prato preferido que tu faz que fica ótimo? Ai, o pai, hein? Tá Qual que é o alimento que ela faz lá e que tu gosta? Ela gosta muito das tortas que a gente faz, né? A gente faz uma torta crua, digamos assim, não? Para o aniversário dela, ela quer fazer aniversário todo dia, não? Porque a gente faz uma torta com frutas, amendoim tostado e tal. E ela adora. Não sempre queria fazer... me conhece alguém na rua. Não, é meu aniversário. Pai, vamos fazer uma torta para ele. Ela vai lá e faz a torta. Não, então ela gosta de chegar ali, vamos fazer uma torta, chama a pessoa, faz um aniversário lá. Celebra. Então, por ela gostar de comer, né? Por gostar de fazer, né? Já celebra com a pessoa. Então, é isso. Eu acho que não tem... Eu não se eu disser que escolher alguma coisa melhor ou pior... Né? O país que a gente mais ficou foi o Equador. Não, ficamos lá há mais de 2 anos. Né? Entre a ida e a vida. Entre a ida e a vinda. E daí fizemos muitas amizades, né? A gente foi, por exemplo, passar um fim de semana num sítio de um amigo, não? Amigo não, a gente conheceu uma pessoa que nos conhece, né? Que nos convidou para sua casa, fizemos uma janta junto, tava ali, ficamos 3 dias na casa dele. Ele, vamos lá para casa para casa do meu cunhado, né? Um fim de semana, passar lá, né? E depois a gente volta. Então vamos, não? Que era bem na selva, né? Na floresta amazônica do Equador. A gente foi passar um fim de semana, ficamos 8 meses na casa dele. Não? Então, não precisa fazer plano. Com a ameaça de acimentarem nosso carro para a gente ficar lá e não sair. Gostaram. A gente construiu alguns chalés, para ir na beira do rio. Lá, se quiser, fica aí, né? Mora aí, se quiser. Eu podia ficar ali já, entende? Então ali foi lindo, mas todo lugar tá lindo, né? Todo lugar. Para mim, aqui tô bem também, como ela falou, né? Você aprende com tudo. Eu não tô viajando, eu tô aprendendo. Eu tô estudando, sempre trabalhando, né? Sempre criando coisa nova, lendo. Então, você aprende de todas as maneiras. Fernando, mas teve algum tipo de cultura, assim, exótica e te inquietou? Teve algum exemplo, assim, sei lá, desde vestimentas, comportamento? Porque às vezes a gente vai com os nossos hábitos e se depara com aqueles diferentes, né? Tem, né? Por exemplo, no Peru, você vai nas cordilheiras, não? Bem no alto das montanhas, assim, as senhorinhas elas têm como se chama? As cholitas, não? No Peru. É Bolívia. Elas têm umas roupas diferentes, uns vestidos grandes, assim, sabe? Que elas estão sempre ali. Você vai comprar verdura, por exemplo, você não compra uma verdura, né? Numa fruteira. As tiazinhas estão ali na beira nas esquinas, não? Elas têm aqueles vestidos gigantes ali, um monte de fruta no chão, um monte de verdura, ali você compra delas, entende? Então, vai comprar fruta no Peru, por exemplo, na serra, você compra na esquina uma senhorinha que vende ali no chão, sabe? Então, e é cinza mesmo? O Peru é cinza? Sim, marrom. É marrom? Porque eu sou muito fã do Mário Vargas Llosa, que é um filho, né, um escritor peruano, Nobel da Literatura, e ele sempre nas obras dele, até tem também infantil, Fonquito e a Lua, e ele traz esse cenário tradicional, que é sempre um cenário cinza do Peru, ele diz. Vânia, eu sempre digo, se um extraterrestre cair em qualquer país do mundo, ele pode confundir Bolívia com o Brasil, Agora, se ele cair no Peru, ele não tem como. Ele vai saber que é Peru. É muita terra, né? Eles usam os adobes, a construção, a bioconstrução. As únicas casas pintadas no Peru são de propaganda política. Até ser feio, porque assim, né, são todas casinhas de adobe, de barro, não? Nas serras, então assim, é só casa de barro, então tudo, né, cor de terra. O que é adobe? Adobe é uma técnica de bioconstrução, chama hoje em dia, que assim, é uma casa de barro com palha, não? Então faz parede de barro com palha, que dura muito mais que cimento, dura 300 anos, as casinhas lá estão lá de pé. Só que, né, chegam os políticos lá, vamos pintar da parede, pinta. Só que ali fica 5, 10, 15, 20 anos, entende? Então as únicas casas pintadas são de propaganda política, então é estranho você ver, mas senão não é tudo cor de terra. Assim, claro, existe
existe Cusco, existe Arequipa, existem as cidades grandes, que é outra Capital coisa, né? Que é o que a gente vê nas mais contemporâneas, assim, Isso, exato. Então, quando a gente fala de Peru, a gente lembra muito do Peru, da cultura peruana, né? Aí essa é marrom, né? É cinza, eu chamo de marrom porque é terra, né? Mas é assim mesmo. Identifica bem. Olha só, Renata, quanta coisa, né? Que bom que eles vivenciam isso. Vivenciar, claro, tu comentou, né? Que a gente pode conhecer o mundo através da literatura, da arte e tal. Mas viver é uma experiência. Tem um autor que é da educação que se chama John Dewey, que ele fala isso, né? Que a experiência, ela efetivamente, no processo educativo, ela é transformadora. É impagável, eu acho, né? Na mente da gente é impagável essa experiência. Sim, eu fiquei pensando e escutando, né, o que eles estavam falando, assim, de conhecer os lugares diferentes, as culturas diferentes e desse nosso contato justamente com aquilo que é diferente, né? O quanto a gente está abertos a conhecer, ou quanto, como tu mesma questionava ele, né? Será que teve alguma cultura que foi um choque muito grande, algo que daqui a pouco a gente estranha? Acho que isso fala muito, assim, da nossa capacidade, assim, dessa nossa... o quanto a gente está abertos a olhar o diferente como algo que é desconhecido, mas que pode ser algo a nos acrescentar, né? Como tudo na vida, a gente não gosta 100% de tudo, né? Tudo que a gente conhece, a gente gosta de algumas coisas, não gosta de outras, isso é natural, né? Então, chegar num lugar que tem uma cultura, uma culinária totalmente diferente, mas poder estar aberto a, então, querer conhecer, né? O quanto isso é enriquecedor, porque muitas vezes, assim, a gente pode ficar preso a, bom, vou conhecer um país diferente, mas então eu vou jantar no McDonald's. Sim, daí aqui na minha cidade, né? Então tu fica, na verdade, assim, tá viajando, mas não tá conhecendo de fato aquela cultura, né? E como é interessante realmente ir aberto, assim, né? A poder... E tu viu como as pessoas estão abertas, Renata, né? Pelo trajeto que Dani, Fernando e Isa vivenciaram, as pessoas estiveram sempre muito abertas a acolhê-los. E é que nem o Fernando diz assim, né? A gente às vezes cria mitos. Você que atrai, é inseguro, verdade, né, Fernando? Tem gente que tem muito medo, tá viajando tem muito medo. E parece que só tem história ruim para contar, entende? Mas eu não sei, né? A gente tá aberta a todo mundo, né? Faz amizade com todo mundo. Se é morador de rua, se é o presidente, se é o médico, não importa, entende? A gente conversa com todo mundo, faz amizade com todo mundo, entende? Então já ficou na casa de pessoas, né? Aquele chão de terra, não, é varridinha, né? Aquelas panelinhas de alumínio toda tortinha, assim, sabe? Fogão a lenha, a parede tudo preta, mas a pessoa te acolhe como fosse da família, sabe? Ela te dá o que tem no prato dela para você comer, entende? Assim como pessoas, não, são multimilionários, estão ali também, aquelas casas gigantes, também te acolhem, né? Então, não importa onde você está. Eu acho que você tem respeito, eu acho que qualquer ser humano entende o que é respeito, entende? O sentimento todo mundo tem. Quando você respeita o outro, não, eu acho que, de alguma maneira, volta o respeito para você, né? A pessoa te acolhe, não sei. E flui tão perfeito, assim, que não... E que bom, né? Às vezes, a gente bota muita grade em torno da nossa casa. O problema está em nós, na verdade, né? E várias vezes a gente já ouviu pessoas que disseram assim, nossa, é meu sonho viajar que nem vocês, né? Aí, mas um dia eu me aposento. Aí tu olha para o carro da pessoa, vale 3, 4 vezes mais do que a nossa van. Aí, mas o que te impede, né? O que te impede de fazer? É só trocar esse teu carro ali por um carro como o nosso, te sobra dinheiro para viajar um tempão, tu não tem nem que trabalhar para isso. Ou pessoas que têm muita grana, tem empresas que dizem, se eu me aposentasse hoje, eu podia viver só com a renda do que eu tenho. Mas então o que impede? Então, na verdade, muita gente diz assim, como eu queria ter tua vida, e não é verdade. A gente fala, às vezes, por falar, da boca para fora, mas não é o que sente, mas tem né? medo. Uma vez que conheci um cara em Trancoso, sabe? Ele tava num hotel, você vê que é um hotel muito caro, né? Que não é qualquer um ali. E eu tava na beira da praia com o carro ali, né? No mesmo lugar que ele. A gente estava na frente do hotel estacionado, ou seja, o mesmo terreno. E ele um dia chegou para mim, amigo, eu te parabenizo e tal, esse é meu sonho, fazer isso aí. E por que você não faz isso? Ele, veja só, eu estou aqui, mas minha cabeça está lá em São Paulo, na minha empresa, não sei o quê, né, com os trabalhadores, não. Então, ele estava ali na praia, mas não estava aproveitando a praia, não. Ele estava preocupado. Tá aí, quanto você está ganhando para existir dos teus sonhos? Deve estar ganhando muito dinheiro, né? Ele, veja só, se eu vender minha empresa, não preciso trabalhar na vida mais. Então, o que você está esperando? Ele me olhou, não, e ficou, né, aquele olhar fixo, e baixou a cabeça, tipo, acho que caiu a ficha, eu tenho tudo para fazer. Entende?
Só que ele está com uma empresa que ele não desapega, se ele construiu, tá, mas se ele construir uma empresa um dia, ele constrói 10 empresas que ele quiser. Já sabe, já tem a cabeça de empresário, já tem a cabeça, não é só fazer, ele pode desapegar, vender e nunca mais trabalhar. Só que o medo de desapegar, de deixar das coisas, o medo de sair viajar, porque tem gente que tem, né, um motorhome de 500 mil reais e sair viajar uma vez por semana, né, num camping no final do ano, daí ele está protegido e depois volta para casa. Então, beleza, tem um motorhome, mas não tá, só que você tem medo, entende? O problema é o medo, né? O medo de largar, o medo de desapegar, não? Quando você desapega das coisas, entende? Eu acho assim, você tem que aproveitar tudo que você tem, mas não precisar de nada. Você precisa de farinha, chocolate, casa, sexo, seja lá o que for, qualquer necessidade, eu acho que é uma carência emocional que você tem e você vai se apegar em alguma coisa e não solta. Daí você tem medo de deixar aquilo ali, porque o que eu vou fazer se eu deixar isso aqui, entende? Mas, né, você vai morrer, não vai levar nada, entendeu? E as experiências, eu acho que a vida é um experimentar, né? Você tem que experimentar o bom, o frio, ir na cordilheira, na selva, para que depois ninguém te falar o que é a vida depois, entende? Você experimentou, porque só ler, estudar, ter o conhecimento é uma coisa, agora experimentar aquilo ali, botar em prática é outra, entende? Aí você sente e ninguém pode falar o contrário, não? É isso. Viver. Você sabe o que é, não? Viver. E a gente precisa de tão pouco, Vânia, para viver numa casa rodante, porque tu não pode ter todos os casacos que tu quer. Se tu compra um ou ganha, a Isa ganhou muita roupa na viagem. Tu ganha uma, tu compra uma, tu tem que desfazer da outra. Tu não pode. Então, na vida na cidade, às vezes a gente quer muito ter, né? Esse casaco é lindo, eu quero. Esse tênis é lindo, eu quero. A gente não tem isso. A gente tem o que realmente precisa, o funcional, né? E é só. Então, a gente para de acumular coisas eu não sei, é uma vida muito simples e é muito barato viver assim. Né? A gente precisa de dinheiro, sim, mas o artesanato dá conta tranquilamente, porque a gente não tem essa ostentação de ter mais. Adquirir. Você vê, tem uma casa de 8 metros quadrados, a gente tem o suficiente, a gente tem até mais do suficiente. Para viver, para ser feliz, é só ser, não é ter nada, entende? Não adianta ter um carro 10 vezes maior ou 10 casas, não vai ser mais feliz. Se eu ganhar agora 1 milhão, não vou ser mais feliz. Mas se eu perder meu carro, também não vou ficar mais triste, entende? Porque é ser, né? É só sentir. Quando você está bem, em qualquer lugar você está bem, né? Eu estou em casa em qualquer lugar, não é porque tem uma casa que pode ir em qualquer lugar, mas porque eu me sinto em casa. Eu tenho, né? Eu não sei, eu estou aberto, eu faço amizade, estou em família em qualquer lugar, entende? Então é isso, como é que eu crio essa coragem? Explica. Eu fiquei pensando naquela primeira coisa que tu me questionava hoje, né? Que para dar um passo assim tem que estar bem de cabeça, né? Aí eu fiquei pensando nessa relação que eles fazem. Não tem tanta coisa numa bagagem, talvez, das roupas, do carro, mas tem talvez uma outra bagagem interna, né? Dessa segurança de que, bom, eu posso ir me desprender das coisas que eu tenho ao redor. Como ele falava assim, não preciso ter a empresa, talvez, né? Posso vender a empresa porque se tem essa segurança de que vai dar conta, né? Dá para ir para o mundo e ainda assim ter, né, o que se precisa ter para viver, né? Mas então acho que a gente está falando dessa bagagem interna, né? Quando eu digo assim, por que vocês estão vendo a empresa? Mas não é que você tem que ter uma empresa que tem que vender para viajar. Não é. Porque eu gosto de viajar, tem gente que não gosta de viajar. Mas agora, assim, o sonho dele é viajar, entende? Seu sonho é construir uma empresa, o sonho é fazer o que for da vida, faça. Porque eu vi uma vez um médico falando que trabalha com pessoas que estão terminal no hospital. Não, ele perguntava a pessoa no último dia de vida, quais são os seus arrependimentos na vida? E todos falam a mesma coisa, o que eu não fiz, o que deixei de fazer. Porque o que os outros vão pensar se eu fizer isso, o que vai acontecer se eu fizer, e o medo de mudar, entende? Então, imagine que no último dia de vida, você sabe, né, passo a passo, teu caminho até chegar aqui. Mas agora, o que você deixou de fazer? Às vezes, pode ter deixado um sonho para trás, entende? Daí você vai se arrepender, eu prefiro fazer, entende? Eu tenho vontade, eu faço, né? Eu não peço permissão para ninguém, se eu não vou botar, não. É claro, não prejudico ninguém, mas eu tenho vontade, eu vou e faço, e dá tudo certo, entende? Não tem erro, né? Daí você vê, com a experiência, você vai ganhando confiança. Você vê que, né, você começa a fazer, parece que tudo conspira para a coisa chegar e dar certo, entende? Seja lá o que for, dá tudo certo. Só tem que ter confiança, mais nada. Confiança, gente. Olha só, vamos encerrar a Roda de Saberes com essa palavra. Acho que realmente, assim, apostar no sonho, penso que foi o que essa família fez, apostou no seu sonho para viajar o mundo. E vão continuar. Só estão um pouquinho aqui paradinhos, né, em função de rever a família. E a gente espera que seja uma continuidade tão bonita. E como bem falou a psicóloga Renata, né, tem alegrias e tristezas em todos os percursos. Então, que neste a gente torce para que os novos países que a Dani Peruquim, que o Fernando Filtrin, que a Isa vão conhecer, sejam países que lhe deem muita solidariedade e alegrias. E voltem sempre para a terrinha, né? Caxias
do Sul os acolhe. Roda de Saberes está chegando ao final, eu agradeço a sua companhia, também peço sugestões, críticas, né, contribuições pelo e-mail imprensa@camaracaxias.rs.gov.br, ou também ligue para mim 3066-3979. Eu vou ficar muito feliz de ouvi-los, de escutá-los. E agradeço mais uma vez Daniela Peruquim, a Isa, sua filhota de 8 anos, o Fernando Feltrin, a Renata Sartor, que vieram conversar conosco sobre viajar pelo mundo. Fique com a gente, continue na programação da TV Câmara e até a próxima Roda de Saberes.